Oi gente, esse é o segundo vídeo do canal e nesse vídeo eu vou falar pra vocês tudo sobre o curso de Medicina Veterinária. Inclusive eu estou aqui com uma colinha, que é um tablet, e aqui eu vou consultar o meu histórico sobre as matérias, as disciplinas. Então esse é o último semestre de matérias teóricas, no próximo semestre vai ser só estágio e TCC. Então eu vou falar um pouquinho sobre as que mais tive dificuldade, que menos tive dificuldade, e também quero falar com vocês um pouquinho sobre o que eu comentei no primeiro vídeo, sobre as possibilidades de você fazer medicina veterinária ou pagando pouco ou não pagando nada, tá? E eu vou falar sobre a minha faculdade, tá, gente? Então, de faculdade para faculdade sempre tem uma diferença de grade, né? Cada faculdade tem uma grade de uma forma. Então, algumas matérias que eu vou comentar com vocês aqui pode ser que eu tive no primeiro semestre, mas pode ser que em outras instituições você só vai ter lá no terceiro, quarto semestre, e outras matérias que talvez você teve no primeiro semestre ou vai ter e eu tive só no último. Então, cada instituição tem um jeito de fazer, né? Então, isso não é uma regra, mas a regra é que a gente vai ter todas essas matérias durante o curso, tá? E também pode aparecer de uma nomenclatura diferente. Às vezes aqui na minha faculdade tinha um nome e na sua faculdade vai ser outro nome, tá? Mas no fim a gente aprende as mesmas coisas em qualquer universidade, tá? Aqui no primeiro semestre eu tive aula de anatomia sistêmica dos animais domésticos. Essa é a matéria que mais me interessou no primeiro semestre, porque é aquela matéria onde você vai ter o primeiro contato com o animal. Apesar, sim, de ser um cadáver, um animal estar ali morto, mas é o primeiro contato que você vai ter com o corpo do animal. Então você vai poder visualizar por dentro o corpo daquele animal. Tem faculdades que permitem que você faça dissecação, depois com o tempo, né, você vai pegando a prática. E também é a matéria que você começa a usar o tão sonhado jaleco branco, né? Quando a gente entra na faculdade, a primeira coisa que a gente quer é colocar um jaleco branco e sair desfilando por aí, né? Você pode não confessar, mas você vai querer fazer isso. Todo mundo passa por isso, tá, gente? No começo da faculdade. É normal. É uma matéria que eu gostava muito, eu não tive muita dificuldade. Eu entrei na faculdade com a ideia de ser cirurgiã, então eu adorava ver os órgãos, eu adorava ver tudo aquilo, assim, por dentro, né? Então, pra mim foi uma matéria que eu não tive dificuldade. Era uma matéria do meu interesse, então foi uma matéria que eu consegui obter uns bons resultados. Eu tive também bioquímica e metabolismo animal. Essa pra mim foi um filme de terror. Eu, desde o ensino médio, sempre fui ruim na matéria de química, então foi uma matéria que pra mim eu tive muita dificuldade. Eu falo que até hoje foi uma das matérias pra mim mais difíceis do curso inteiro, apesar do curso ir aumentando de dificuldade com o decorrer do tempo, né? Mas essa matéria pra mim, apesar de ser uma matéria assim do primeiro semestre, foi uma matéria muito difícil. Eu tive muita dificuldade. Eu tive também microbiologia veterinária, é uma matéria tranquila, você vai estudar sobre as células, você vai ficar vendo lá no microscópio. É uma matéria muito parecida com a biologia que a gente teve na escola, né, no ensino médio. Bem tranquilo, a gente ia pro laboratório também, ficava vendo as células lá no microscópio, fazer relatórios, desenhos. Era uma matéria tranquila, pelo menos pra mim foi. Bioestatística, eu tive no primeiro semestre, foi uma matéria muito chata, porque envolve matemática. E muita gente entra na veterinária falando, eu vou fazer veterinária porque eu odeio matemática, então você se lascou porque você vai ter que estudar um pouquinho de matemática. No caso da minha faculdade, pelo menos quando eu entrei, essa foi uma disciplina online, e as disciplinas online, elas são um pouquinho mais fáceis de você levar. Então eu não tive muita dor de cabeça, deu pra passar tranquilo. Tive também histologia veterinária, que é uma disciplina parecida com microbiologia, mas é sobre o estudo dos tecidos. Então, nada mais é do que o conjunto das células que formam ali o tecido, mas o esquema da matéria é parecido, é laboratório, é microscópio, enfim, você vai estudar as células de cada tecido, células específicas para cada tecido específico de cada órgão. Uma matéria que é um pouquinho difícil, sim, confesso, tem muita imagem, mas ok também para passar, deu para passar legal. Que mais? Segundo semestre, a gente teve Anatomia Patológica Geral 2. Desculpa, Anatomia Patológica Geral 1. A 2 vem só no próximo.
que é uma matéria sobre necrópsia, onde você também vai estar ali abrindo os cadáveres, mas ali você vai tentar descobrir qual foi a causa-morte daquele animal. Basicamente é isso. Anatomia descritiva dos animais domésticos, que é outra anatomia, muito parecida com a primeira anatomia que a gente teve, porém sobre outros sistemas, né? A gente aprende sobre sistema respiratório, na outra a gente aprende, sei lá, sobre sistema circulatório. Só muda os sistemas, né? A matéria é a mesma. Ciências do ambiente e bioclimatologia, que foi online também. Parasitologia animal, onde a gente aprende sobre os parasitas que acometem os animais, cada um deles. Tem nomes que são absurdos, muito difíceis, e você precisa saber o que ele causa, o ciclo de vida dele. É muito difícil, gente, é uma matéria realmente muito, muito chata. A gente teve também Microbiologia Veterinária 2, que é uma continuação da Microbiologia 1, e Fisiologia Animal. Fisiologia Animal é o estudo do funcionamento do corpo. Então você vai aprender o que está acontecendo dentro do corpo. É uma matéria fantástica, gente. É muito maravilhoso você aprender como que o corpo ele trabalha. Eu acho isso fascinante. É uma matéria difícil, é uma matéria muito extensa, cansativa, mas é uma matéria muito importante para sua profissão inteira, tá? Não pensem que só as matérias específicas de clínica ou de diagnóstico que vão ser importantes para vocês. Não, essas matérias base que você tem do primeiro até o terceiro, né? Quarto semestre, são muito importantes. Porque a gente fala que isso, na verdade, é uma árvore. E aqui, nessas primeiras matérias, você tem a raiz da árvore. E depois que essa raiz crescer, você vai ter os galhos e as folhas, e, enfim, os frutos, que são as matérias específicas. Mas para você chegar nessas matérias específicas, você precisa aprender tudo sobre as matérias mais básicas. Então, não tem pra onde fugir, você tem que saber mesmo. No terceiro semestre, eu tive Anatomia Patológica Geral 2, que é como se fosse uma continuação, né, da Anatomia Patológica Geral 1, ainda sobre necrópsia. Tive Parasitologia Animal 2, que também é uma continuação da 1. Imunologia Aplicada à Medicina Veterinária, que também é uma matéria muito interessante, que vai explicar sobre o sistema de defesa do corpo, o que eu acho incrível, gente, é incrível. As células de defesa, que são as células brancas, linfócitos, macrófagos, neutrófilos, enfim. Eu não vou ficar falando aqui porque vocês não vão entender, né? Quem não tem convivência com essa área não vai entender sobre esses termos científicos, mas enfim, uma matéria que basicamente mostra como que é feita a defesa do nosso corpo, combatendo as doenças que entram no nosso corpo, no corpo do animal, enfim. A gente teve também Deontologia e Medicina Veterinária Legal, foi online também. Medicina Veterinária Legal é a medicina veterinária que está associada à necrópsia também, né? É como se fosse a parte do IML da medicina veterinária. Fisiologia Animal 2, continuação também. Emergências e primeiros socorros em medicina veterinária. Outra matéria que eu fui muito bem, que era de muito interesse meu. Foi a matéria que eu fui melhor até hoje na faculdade. Gabaritei provas, fiquei super orgulhosa. Uma matéria que eu me dei muito bem, que ensina aí os primeiros socorros, como você intervir com o animal, né, em situações de risco. É uma matéria que eu achei maravilhosa. Pena que ela saiu da grade da minha faculdade, mas ela deve ter sido unida a alguma outra disciplina. Mas foi uma matéria muito, muito legal pra mim. Quarto semestre, eu tive Anatomia Patológica Especial 1, ainda ligado à parte da necrópsia. Farmacologia e Toxicologia 1. Essa daí, vou te falar, viu? Farmacologia é uma matéria muito difícil, gente. A maioria das pessoas tem muita dificuldade. Você vai estudar sobre... Não é só sobre as medicações, você vai estudar sobre o efeito das medicações no corpo, como elas funcionam, né? Como que aquelas drogas são metabolizadas, enfim, é uma matéria bem difícil que você vai ter que saber muito sobre fisiologia para você poder associar com essa parte farmacológica. É uma matéria difícil. A maioria das pessoas tem dificuldade, eu também tive. Tive técnica cirúrgica e anestesiologia 1, que é a parte da cirurgia e da anestesia, para quem se interessa pela área, é uma matéria muito legal. Você vai aprender aí uns truques de cirurgia, vai aprender a suturar,
vai aprender a anestesiar, os conceitos básicos da anestesia, as medicações que são usadas em anestesia, indução, né, MPA, enfim. Semiologia e laboratório clínico, que é uma matéria que eu gostava muito, porque essa sim foi a primeira matéria que a gente começou a ter contato com os animais, no caso os animais vivos, né? A gente começou a ir para o hospital da faculdade e começou a aprender